Deus, a Bíblia e a ciência. Tudo bem? Bem-vindos! Hoje, mais uma vez, eu vou bater papo com o nosso Gerson Pereira. Tudo bem, Gerson? Tudo bem, Oséias. Dou um alô também para seu pessoal aí. Sem e dúvida. Nós vamos continuar nisso aí que você acabou de falar. Numa linha bacana, livro de Daniel, hoje a gente vai retornar ao capítulo 2, que também conversa com o capítulo 7. E aí nós vamos falar sobre o clímax de Daniel. Mas qual seria esse clímax de Daniel, hein, Gerson? Eu só queria primeiro levar à compreensão de por que vamos voltar para o capítulo 2. Vamos lá. O oráculo é o mesmo. Ele é diversificado porque o receptor é outro. O primeiro era um homem político, era um homem de poder político. A ele era importante demonstrar que o poder político teria um limite. Daí que a parte dele no oráculo termina com o advento de uma pedra que esmiuça toda a estátua. Enquanto que o capítulo 7, ele trata de como evoluiu o Quarto Império. E a verdade é que chegou até nós. Então, para nós sabermos o que está depois de nós, nós voltamos ao capítulo 2. Porque o capítulo 2 é que, na verdade, encerra a história das civilizações atuais no planeta Terra. Como isso aqui é uma explicação, sugiro a você, vai lá, dá uma lida no capítulo 2. E aí Gerson vai falar sobre o clímax de Daniel. Qual o clímax que seria esse? Então, Daniel em si tem como clímax o advento da pedra. O rei vê uma estátua de materiais variados e essa estátua é destruída por uma pedra que chega, que não foi como os outros impérios. Então, nesse sentido é que o capítulo 2 dá a luz que brilha no capítulo 7. Muito bem. E aí, só para a gente entender bem, quanto à probabilidade do advento da pedra, do que necessariamente nós estamos falando aqui, Gerson? Oséias, você tem insistido em falar de Bíblia, de Deus, de fé. É preciso a gente ter sempre em mente uma coisa. Fé não exige provas, mas não dispensa evidência. Nunca vai dispensar, né? Não tem como dispensar. O que se pretender em nome de fé sem evidência é crendice. É simpatia, é qualquer coisa que não tem virtude comprobatória. Então, veja a pergunta. Qual a probabilidade? É simples, é matemático. Nós falamos de 4 reinos: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. No final, um reino que vem de fora. Um reino que vem de fora. Qual é a probabilidade? A probabilidade, Oséias, é o seguinte: se 4 já se cumpriram, por que não se cumpriria o último? Ou seja, mais de 80% já se cumpriu. Por que eu digo que é mais de 80%? Porque o último reino ele se desdobra em Roma imperial e Roma eclesiástica. E isso já se cumpriu, e o que falta por cumprir é o fechamento dos 2 capítulos. O fechamento do capítulo 2 e do capítulo 7 não está no livro de Daniel, está no livro do Apocalipse. Então nós vamos caminhar para lá. Exatamente. E aí nesse conhecimento todo, eu gosto muito de esmiuçar essa história com o Gerson, porque você vê que a gente fala sobre 4 reinos, né, até chegar em Roma. Roma acabou?
É interessante. Há um ditado por aí que Roma é a cidade eterna. Roma não é eterna. Existem muitas cidades mais velhas. Roma é uma cidade do ano 700 e alguma coisa, 752 antes de Cristo. Ela não é uma cidade eterna, mas o pessoal tem isso em mente, por ser a sede da maior religião do grupo do cristianismo. Apesar dela não ser eterna, porque ela teve começo, apesar de como império ela teve fim, como eu diria ideologia ou filosofia. Acaba com Constantino ali. O império continua. E quando você diz que acaba com Constantino, também você não está errado. Por quê? Porque a partir de Constantino, criou-se um termo pejorativo, sim, mas funcional. É o cesaropapismo. E esse continua até hoje. Continua até hoje. Então não acabou. Não acabou. Não acabou. Só vai acabar. É por isso, Oséias, é que eu quero que a gente fale sobre a pedra. Porque o que vai acabar tudo isso é a pedra. Mas para que aconteça a pedra, nós vamos ter que testemunhar os eventos relatados do capítulo 13, que será motivo de um próximo estudo. Então, para a gente fechar essa participação de hoje, muito importante, eu disse para vocês, dê uma lidinha lá no capítulo 2, para entender bem o que a gente está falando. Nós falamos sobre o clímax de Daniel, nós falamos sobre a probabilidade do advento da pedra, nós falamos sobre isso aqui, que é bem mencionado. Para fechar, o que é mais importante nisso aqui, Gerson? O que é mais importante? Me permita pôr mais um adjetivo. Vai lá. O que é absolutamente importante? Muito bem, o que é absolutamente importante nessa história? Ele absorve a importância de todos os eventos. É que virá a pedra. E a pedra virá com todas as implicações dela a partir de vida eterna, a partir de estabilidade para sempre. Essa é a grande importância. Tudo que é provisório será substituído pelo que é eterno. Daí a importância. Com a instalação da pedra, nós seremos eternizados como somos, como estamos, como estivermos naquele momento. Isso é solene, isso é importante. Muito bem. Conheça o livro de Daniel. O livro de Daniel conta a história e ele não acaba, né? Porque passa pela história, ele cita a história e ele veio até hoje. Porque foi de propósito que eu te perguntei, Roma acabou? Não, Roma não acabou. Roma não acabou. Né? Então, você passa ali pelo Império Romano e aí você vê todas as estratégias até chegar nos dias atuais. E esses dias atuais nos abarcam, né? Nos abarca. Estamos então, dentro deles. O livro de Daniel nos abarca. Sim. No seu conhecimento. Estamos todos dentro dele. Naquilo que revelou. Sim. Não é isso? Sim. Gente, olha, continue nos acompanhando. Deus, a Bíblia e a ciência. Obrigado, Gerson, mais uma vez. Um abraço. Valeu. A gente vai continuar essa história falando sobre a Bíblia, a ciência e o nosso eterno Deus. Sim. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.